Fala galera do Distrito Rubro Negro, quem tá falando é Alexandre DRN para mais um Giro do Mengão nessa terça-feira. Não tem muita alegria, né? Todos ontem ficaram sabendo aí do resultado da audiência do Gabigol e vim aqui hoje conversar um pouco com vocês, né? Trocar uma ideia. Mas antes da gente começar nossa troca de informações aqui, você que ainda não é inscrito no canal, aproveita aí, se inscreva no canal, porque é muito importante pra gente. E você ajuda o canal, né? Não custa nada, é baratinho, é 0 centavos. Se inscreva, acione o sininho de notificação e deixe aquele joinha aí, porque o nosso distrito precisa muito de você. Beleza? Galera, eu peguei uma quantidade de informações, é muita coisa. Então assim, eu tentei fazer um resumo do resumo para vocês que acompanham o Distrito Rubro Negro, até mesmo para ser um canal bem informativo para vocês, eu consegui fazer um bom resumo de tudo, tá? Galera, tem um papagaio fazendo um ninho aqui em cima do telhado de casa aqui, aí ele fica na gritaria, tá? Então, qualquer barulho extra aí é o bichinho que tá fazendo a casa dele em cima da minha. Aí imagina a bagunça. Mas vamos lá. E o solzinho tá ótimo, né? Então vamos começar. Então assim, ontem foi a segunda parte da audiência do Gabigol. Então a gente já ficou meio apreensivo, né? A diretoria do Flamengo estava muito confiante na absorção do Gabigol, muito confiante. Contratou advogados, inclusive o advogado, se não me engano, que tentou defender o Guerreiro naquela época, quando o Guerreiro tomou aquele chá de coca e acabou sendo suspenso também, né? Então assim, eu fiz um resumo bem mesmo para passar para vocês de tudo, né? Então assim, a primeira coisa que eu quero falar para vocês assim, o noticiário disso tudo aconteceu pela Globo, né? O Globo Esporte, né? E relatou detalhes do que aconteceu no dia do evento, no dia do problema que o Gabigol se recusou a fazer o exame, né? É assim, no sábado, 8 de abril de 2023, véspera do segundo jogo da final do Carioca do Flamengo, quando o Flamengo perdeu o segundo jogo pro Fluminense, tomando 4 gols, ganhou o primeiro jogo e tomou a virada no segundo. O Flamengo já entrou em campo já com aquele mal-estar do Gabigol ter se recusado a fazer o exame antidoping, né? Então assim, a derrota do Flamengo não é botando a culpa em cima disso, mas afetou muitos jogadores a recusa do Gabigol, né? O Flamengo estava treinando naquele dia, faria o seu último treino antes de enfrentar o Fluminense, o segundo jogo, tá? Com a vantagem de ter vencido o primeiro jogo de 2-0. A gente já começa a perder a final exatamente ali, naquele momento. A gente acabou eliminando o Fluminense esse ano, mas ano passado, né, aconteceu esse problema. Então assim, uma equipe de autoridade brasileira de controle de dopagem foi ao CT do Flamengo na véspera do jogo contra o Fluminense. O teste surpresa antes da final foi isso que parece que pegou mal pro Gabigol. Todos os jogadores fizeram o teste normalmente. Então assim, o Gabigol começou a gerar uma situação de energia, uma situação muito horrível naquele dia de treinamento. O Gabigol então tomou uma série de atitudes que geraram denúncias e posterior punição de 2 anos por tentar fraudar o antidoping. Pessoal, quando o pessoal fala assim, tentou fraudar, não é a questão assim, porque é um conjunto de informações. Quando o jogador ele dificulta qualquer ação dessa entidade, a entidade já coloca como tentativa de fraude, entendeu? Mesmo ele não tendo feito o exame de sangue, feito o exame de urina depois, não deu nada, né? Então, graças a Deus também que não deu nada, por isso que foi a pena mínima. Então, assim, qualquer tentativa de atrapalhar o trabalho desses caras, eles colocam como tentativa de fraude. Então, isso já deixa claro para todo mundo. Ah, mas tentativa de fraude, o Gabigol não fez nada. Fez. O Gabigol fez, ele dificultou o trabalho desse pessoal. Isso já tá claro, entendeu? Tá claro. Vamos lá. Aí o Gabigol começa a falar que
estavam falando, na hora que ele foi lá tentar tirar o xixi lá, não sei o que, eles começaram a falar que o Gabigol estava tentando fraudar, isso deixou ele mais brabo ainda, entendeu? E o Gabigol é muito, vou dizer assim, cara, ele se acha o dono da razão, a verdade é essa, né? Então, assim, o comportamento do atacante, relatado pelos oficiais do controle de dopagem, foi resumido dessa forma. Ó, ele não se dirigiu a eles até o treino. Então, assim, o pessoal de dopagem ficou fora do campo, né? O pessoal fez a coleta antes do treinamento, mas o pessoal ficou fora de campo, não atrapalhou o Gabigol, sabendo que o Gabigol precisava fazer, tá? Depois da atividade, ele os ignorou. O Gabigol passou com soberba perto dos caras, completamente. Ele ignorou completamente e foi almoçar como se nada tivesse acontecido. Tratou a equipe com desrespeito, não quis entrar em detalhe, né? O pessoal não quer entrar em detalhe, mas a gente sabe como é que foi, né? O Gabigol, ele tem um jeito um pouco difícil mesmo, né? Agora, cadê a diretoria do Flamengo, que tem o diretor de futebol? Cadê o pessoal nesse dia dentro do Ninho do Urubu para organizar esse tipo de coisa? Para rechaçar qualquer tipo de atuação de jogador que não queira fazer o exame? Cadê o pessoal? Essa fica a pergunta. Aí o que acontece? O Gabigol, acho que foi depois de 90 minutos, ainda que os caras estavam esperando ele, depois de o treino ter acabado, pegou o vaso coletor, o vasinho lá, pra mijar lá dentro. Mijar não, fazer xixi. Sem avisar ninguém, pegou o vaso coletor sem avisar ninguém. Ninguém se irritou, né, quando ele pegou o vasinho. E tá escrito assim, ó: ao ver o oficial que o acompanhava até o banheiro para fazer e ver a coleta, o pessoal tem que ver a coleta. Está saindo do cara mesmo, né? Para acompanhar e ver a coleta, ele começou a esconder o pênis. Então essa foi uma questão aí bem pessoal aí. Começou a esconder o pênis para impedir que o oficial observasse a coleta e entregou ainda o vasinho aberto, contrariando as orientações recebidas. Olha o tanto de problema que o Gabigol começou a ter. Então, assim, como eu falei no início do vídeo, mesmo não tendo nada, né, de doping, nada, mas o atrapalhar da entidade gera transtorno, entendeu? O Gabigol tá pagando por isso. Na ocasião, o Gabigol foi acusado de dificultar o exame e por isso entendeu-se que ele deveria responder pela infração do artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem. Ou seja, fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle. Tudo que o Gabigol foi fazer, ele atrapalhou. Ele não deixou os caras trabalharem, né? O código prevê suspensão de até 4 anos em caso de condenação. Por que eu estou tocando nesse assunto, sendo que já foi colocado a pena de 2 anos? Porque é o seguinte, o Flamengo, o Gabigol pode recorrer, tá? Pode recorrer. Mas se a entidade maior, no caso é o Flamengo, aqui do nosso lado, os advogados do Flamengo, tentarem recorrer o resultado, o Gabigol pode ainda pegar uma pena maior de até 4 anos de afastamento do gramado. 4 anos. Mas agora, se o Gabigol, ele fizer ele solicitar novamente para tentar recorrer, só o Gabigol, o nome pessoa física Gabigol, o CAIS, no caso, que é a entidade, não poderia dobrar mais essa punição. Ou permanecer ou abaixar, por conta que é o jogador que está correndo atrás. Agora, quando for uma entidade maior, o Flamengo em si, ir para o tribunal, uma parte maior, uma superior instância, eu não entendo muito dessa parte jurídica, pode ocasionar do Gabigol ser punido por 4 anos. Então fica bem pior a pena dele. Agora, se o Gabigol tentar ele próprio, com os recursos próprios, tentar recorrer, a tendência não é aumentar, e sim permanecer ou abaixar. Então fica essa a questão. O Gabigol também soltou uma nota
né, falando disso tudo. Ele abriu, botou a boca no trombone aí também. Tá? Mas agora não é hora, Gabigol. Agora não é hora. Tem que ser um bom moço, moço. Tu ganha bem no Flamengo, tu não tá mostrando um bom futebol. Ah, mas não tá jogando, o Tite não tá jogando. Não tá jogando porque alguma coisa tá acontecendo por trás dos bastidores. Entendeu? Não é possível que um cara que ganha o salário dos salários mais altos do Flamengo não ter condição nenhuma para jogo. Ah, ele tá machucado. Isso aí, gente, com toda sinceridade, isso aí foi uma tampa que botaram em cima de algum problema. Ah, o Gabigol não tá jogando porque ele tá lesionado. Ah, o Gabigol não tá... Pessoal, me desculpa. Eu não vi nenhum jogo o Gabigol sair machucado, nem treinamento. Eu acompanho muito. Tá? Isso foi de repente. Se tiver alguém, posta aí e me esclareça. Mas não tem. Não tem. Isso aconteceu tudo por conta do quê? De falta de hombridade do Gabigol, muita soberba, tá? Um fator que eu fiquei muito chateado também é quando o Gabigol foi jogar lá no... Eu esqueci o nome, não sei se foi... Lá pra cima do país, eu não esqueci agora, para não falar besteira. Tem um conhecido nosso, foi no hotel, o filho dele foi pra cumprimentar o Gabigol, assinar a camisa, não sei o quê. Cara, a criança chegou perto dele, ele virou e falou que não iria dar autógrafo, que não estava na hora de dar autógrafo. Aí quando sai do ônibus, vê aquela multidão, um monte de câmera, aí o cara quer aparecer, ir lá na torcida, fazer aquilo tudo. Agora, enquanto por trás das câmeras, o cara é um pouco diferente, tá? Então assim, fica aí, né? O Gabigol, eu vou dizer que o Gabigol não é uma estrela do Flamengo, porque esse brilhantismo está perdendo, tá? É um jogador muito importante para o Flamengo. Mas o nosso ídolo do Flamengo é o Zico, velho. Não tem jeito. É o Zico. Né? Inclusive, falando o nome de Zico, o Zico ofereceu o centro de treinamento do Zico, né? Para o Gabigol treinar. Porque o Gabigol, com essa suspensão, ele não pode nem pisar no ninho do urubu. Ele só poderá pisar no ninho do urubu quando tiver faltando 3 meses para o término da punição dele. Aí ele pode voltar, começar a se recuperar novamente. O Gabigol vai ter que fazer treinamentos particulares, treinamento em sua casa, em outros estabelecimentos, e não pode pisar no ninho do urubu. E o Zico, como que é o Zico? É o nosso galinho de Quintino. Ele ofereceu o CFZ para o Gabigol fazer os treinamentos deles. Então, assim, mais uma. Aí o Zico ainda expressa ainda. Fala que o Gabigol é muito importante e ainda vai dar muitos títulos para o Flamengo. Então é a humildade do nosso galinho de Quintino aí com essa relação aí com o Gabigol. Falei por uns 10 minutos sobre o assunto, né? Vocês estão mais ou menos inteirados aí agora. Né? Agora, uma notícia importante que saiu agora: o governador do Rio de Janeiro estava ontem fazendo uma destruição de um certo lugar lá no Rio, né, para uma construção de imóveis residenciais. Mas aí ele acabou soltando, na brincadeira, falou assim: o estádio do Flamengo vai ser aqui, dentro do Rio de Janeiro. Então, fica aí mais uma notícia aí, boa ou não, mas eu acredito que agora as coisas estão andando. Né? Tem muita coisa nova, depois vou preparar vídeos para vocês aí de coisas mais detalhadas de tudo que está acontecendo aí com o estádio do Flamengo. Né? O principal assunto nosso ainda é o Gabigol, né? Esse problema todo que aconteceu e deixou a gente bem para baixo mesmo, beleza? Mas vamos ver os próximos capítulos, o que vai acontecer, quem vai entrar na corte arbitral no nível superior aí do esporte, se vai ser o Flamengo, com a equipe do Flamengo, ou se vai ser o Gabigol, somente o Gabigol. Eu acredito que deve ser somente o Gabigol, para ele não receber uma punição maior de 4 anos, beleza? Galera, aproveita aí, se inscreva no canal. Né, fui bem breve, um resumo bem rápido de uma história muito comprida, mas tomara que eu consegui sanar suas dúvidas e deixar você bem inteirado das notícias, beleza? Um grande abraço e fui!